Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Divã Integrativo. O nosso momentinho terapêutico, em que eu sempre convido alguém que possa nos inspirar com a sua história. Adoro esse nosso momento. E hoje eu vou bater um papo com a Vanessa Abrantes e ela faz um artesanato lindo, com costura. Ela tem um ateliê com lindas peças inspiradoras. E eu queria saber um pouco mais dela, né? Como que ela entrou para esse mundo do artesanato. Vamos descobrir aqui juntos um pouquinho mais dela. E olha, eu já estou vendo que ela entrou aqui com o perfil do ateliê dela. Sou dessas ateliê. Adoro, gente, muito legal. E aí a gente vai entrar aqui junto e nos contar sobre a sua trajetória. E Olá, tudo bom, minha linda? tudo bem, querido, e você? Tudo certo também, que bom, hoje deu certo. Você está com uma carinha ótima, melhorou? Estava Ai, gripada? melhorei. Passei maus bocados aí, mas agora eu tô bem. Tá dando pra Oh, me ouvir coisa bem? boa. Que eu pensei em pegar alguma coisa, o microfone, ou não precisa? Eu acho que não, tá? Eu tô te ouvindo bem, aqui tá tudo ótimo, tô te vendo direitinho. E o pessoal aí, quem quiser contar aí se tá ouvindo, dá uma força aí pra gente. Eu botei um fundinho aqui, né? Porque eu tô no ateliê, que é um espaço de bagunça criativa. Então eu Ai, botei alguma coisa ótimo. aqui só pra Tá, tampar. tá ótimo. É como você falou, uma bagunça boa, é do caos que vai nascendo, né? As coisas. É difícil você criar alguma coisa sem passar por esse movimento, né? Do caos Então, criativo. precisa disso. E Vanessa, já vamos começar começando, então. Eu sempre achei que você, conversando com você, bom, vou contar para o pessoal como a gente se conheceu também, né? A gente se conheceu aqui em Curitiba e eu participo algumas vezes, várias vezes, de eventos da Luarte Feiras, né? E foi assim que eu conheci o trabalho da Vanessa, a Vanessa, e achei tudo super criativo, super lindo. Ela faz umas bolsas, ela faz coisas. Pô, estou até aqui, ó, com, não sei se você lembra, mas é para Lembro. você pôr a caneta aqui, né? Eu gosto de pôr também minha lapiseira para ir anotando as coisas no livro. Gente, olha que fofo, marcador de livro que você pode pôr a lapiseira. Enfim, são muitas criações, né? E então super me inspirou aí o trabalho da Vanessa. Foi assim que a gente se conheceu, né? Trabalho lindo que Verdade. vale a pena vocês verem. Obrigada, Thaís. E não, de verdade, assim, eu convido pessoas que me inspiram, que falando, se me inspira, pode inspirar mais gente, né? Tomara. Agora, conversando com você, eu falo, nossa, ela tem um sotaque gostoso. Eu acho que a Vanessa não é daqui. Eu adoro sotaque, eu vou vendo que o Brasil é muito grande, né? Gente do céu, que país É enorme verdade. que Eu temos. sou carioca, eu moro em Curitiba há 10 anos, mas o Aham, sotaque a gente não perde, né? verdade. Que sotaque, né? Que sotaque. Pois é, que aqui da onde? Quando alguém me reconhece, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, pede CPF, aí você falou o número 2, aí fala assim, 2? Você é carioca. Eu falo, gente, eu já sou naturalizada. Vocês ainda estão me achando aqui, eu sou curitibana já. Já curto frio, já tô nessas aqui, Já já. aí, já tô chamando de piá, guria, já tem tempo. É interessante que tem muita gente aqui em Curitiba que não é de Curitiba, né? Eu acho que Eu vem digo muita que os gente da curitibanos escola. estão indo embora e a gente está se apropriando. Eles estão saindo e a gente está tomando conta. É verdade, viu?
E porque, bom, tem muitas perguntas, né? Então Tô você aqui para cresceu responder. no Rio. Vamos começar pela infância, né? Eu até trago umas figurinhas aqui que eu gosto de brincar. Vamos falar sobre a infância. Vamos começar com o Freud. Vamos. Então, a É infância no assim, Rio, como que foi? isso. Eu, eu sou filha de também pessoas que não são do Rio de Janeiro, né? Meus pais vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro para buscar uma vida melhor, enfim. Então eu sou uma Uhum, misturinha, né? Na família nordestina. Minha mãe é cearense, meu pai é pernambucano, mas eu sou uhum, nascida no Rio e apesar de ter visitado, né, o Nordeste, conhecer, era uma coisa inimaginável para mim antigamente sair do Rio de Janeiro para morar em outro lugar. engraçado. E Uhum, aí, pois é, depois né, crescida e tudo, quando eu fiquei grávida, eu comecei a me questionar em relação a como estavam as coisas no Rio de Janeiro na época, se eu queria criar meu filho lá. Então uhum, foi motivado por isso. E aí, junto com isso, chegou uma promoção no trabalho do meu marido para ele. Uma promoção, não, né? Uma oportunidade de transferência. E eu uhum. brinco que se tivesse mandado a gente para o Acre, eu tinha ido, porque eu estava querendo sair. Tava querendo sair. É, às vezes vem essa necessidade, né? A gente não sabe bem onde, né, Vanessa? Mas vem uma necessidade de sair, de Pois mudança. é, Thaís, eu não queria ficar lá porque eu tava. Assim, foi um período, não que esteja muito melhor agora, mas assim, quando a gente tá longe há mais tempo, você fica mais distante dos problemas, né? Mas É. estava assim numa época muito complicada, de violência e tudo. E aí eu lembro que eu tinha muito receio de sair sozinha com o meu filho. Foi uma época assim, bem difícil. Então a Uhum. gente, quando ele tinha 10 meses, a gente veio embora para Curitiba e deixou a família toda com saudade. Ah, entendi. Tem uma galera lá. Tá todo mundo lá, quer dizer, meu pai e minha mãe se mudaram para cá há 5 anos, mas todo o restante da família Hum. tá lá. É bom, né, que vocês passeiam, né? Vem aqui conhecer Curitiba um pouco, aí você volta para lá um pouquinho. Pois é, né? Assim, sempre que eles podem, eles vêm. Uhum. Eu fui em Curitiba a última, eu fui em Curitiba, ó, fui no Rio a última vez tem 2 anos. Ah, já Mas a faz gente um está tempo. sempre recebendo aqui, né? A minha Uhum. irmã caçula vem todo ano, Sim. os meus sogros vêm também com uma certa Uhum. frequência, né? Vem no meio Uhum. do ano, que é aniversário do meu filho, no final do ano, por conta das festas. Sim. E agora tá vindo meu primo, enfim, sempre tem Uhum. esse movimento de vir. É muito mais eles vindo aqui do que a gente indo lá, até por conta de trabalho, É, é. escola, né? Criança em idade escolar é complicado. Ah, é complicado para sair, é verdade. Nossa Senhora. Não, eu falo que eu gosto também quando o pessoal vem aqui para me visitar, porque aí vem assim, vem uma turminha só, né? Vem, geralmente é uma amiga ou um casal de amigos, né? Vem uma turminha, pouca gente. Agora, quando vou para São Paulo, tem que ver muita gente, e não dá para ver todo mundo que eu quero ver. E às vezes gera conflito, né? Gera conflito, frustração, né? Aí tem Pois que ir para é. terapia mesmo para resolver. Ainda bem que a gente está com a terapia em dia. Mas então, Vanessa, me conta como que foi a arte entrando na tua vida, né? Como é que foi Então, Thaís, isso? na Ela verdade, sempre teve. sempre fez parte da minha vida a arte, né? A Uhum, questão foi eu perceber o quanto que ela era importante e entender que era um gosto, um talento, uma vocação. Então, assim, a minha família, os meus uhum, ascendentes, minhas ancestrais, né, da família da minha mãe lá do interior do Ceará, eles tinham uhum. produção de algodão e eles faziam fio e teciam rede. Ah, Então já tinha aí uma história, caramba! Uhum. Uma história já tinha têxtil, uma assim, uma história de história. família. Uhum, Já é antiga, eu fui saber depois de muito tempo, né? Porque eu interessante. tive muito mais contato com a família do meu pai do que com a família da minha mãe, porque minha mãe ficou órfã muito cedo, então ela saiu de casa, meu avô casou de novo, e aí Uhum. ela foi para o Rio de Janeiro morar perto dos irmãos, mas os meus avós paternos moravam no Rio de Janeiro. O meu avô não, meu avô materno sempre morou no Ceará. E aí não era tão simples ir, né, antigamente. É uma Ai, nem cidade bem fala. do interior, a gente Uhum. ia de ônibus, mais 50 horas de ônibus. Uau! É para os fortes. É. Pois é, aí eu fui descobrir depois. E a minha mãe, ela é costureira
desde sempre, é autodidata, assim, né? Ela Que legal. começou sozinha, a minha bisavó costurava, ela disse que ficava ali, né, no entorno, vendo como é que era. Então tem essa coisa muito forte. E por outro lado, a família do meu pai também. Porque a primeira Aham. vez que eu fiz artesanato na vida foi com a minha avó paterna, que ela trabalhava em casa de família, né? Ela era cozinheira e tal, e aí ela Uhum. fazia, para ter uma renda extra, umas rosas de papel crepom. Ai, que E lindo aí isso. eu ia para casa dela e a gente ficava, ela me ensinava a colorir, né? Porque o miolo da rosa tinha que ser mais forte o tom. Ela me ensinou a colorir, a cortar. E aí eu comecei a olhar, mas sempre tive com o artesanato e com a arte em geral, porque minha mãe sempre costurou, sempre teve máquina de costura, sempre fez roupa para mim. Uhum. Só que eu nunca pensei nisso, né, como algo que fosse uma profissão. Sim. Infelizmente, né, a minha mãe trabalhava assim com facção, às vezes, né, com Uhum. grande volume, ganhando muito pouco, e Uhum. aí eu falava assim, né, não, não vale a pena. Ela nem trabalhava o tempo inteiro, era uma vez ou outra, ela ia lá, pegava uma quantidade, então eu não conseguia ver isso como algo que fosse uma Sim. profissão. Então eu fui fazer outras coisas, mas o tempo inteiro, a vida inteira, meu hobby sempre foi artesanato. Eu gostava de pintar, eu gostava muito de desenhar, aquelas coisas sempre envolvida com isso, mas nunca de Uhum. forma profissional. Sim, sim. E aí, de repente, foi, conforme você foi fazendo que a coisa foi acontecendo, foi algo bem Não, natural, eu, assim? eu fui para o mundo, né? Eu fui estudar. Então, assim, eu fui fazer escola técnica, trabalhava na área técnica. Aí, quando foi na hora de escolher a carreira, o que eu escolhi? Edificações, porque eu gostava do manual, eu gostava de ver, na minha família tem pedreiro, e aquilo era Aham. muito natural para mim, e aquilo me chamava atenção justamente por conta da questão da construção, né, da criatividade que está envolvida. Criação. É. E aí eu fiz faculdade de Aham. administração industrial, fui fazer mestrado, e aí eu Olha. queria trabalhar lecionando, né? Aham, E aí tá. eu virei professora depois do mestrado, eu trabalhei com jovens aprendizes lá no Rio de Janeiro. Ai, que legal, Vanessa. E assim, foi um trabalho muito gostoso, né? Eu tenho contato com muitos alunos meus até hoje. Tem até um que está morando aqui em Curitiba, está fazendo o maior sucesso na rede social, porque ele está contando as impressões dele enquanto carioca aqui. Já teve vídeo republicado pela prefeitura. Aham. Enfim, né? Ai, que legal. Tive a Aham. oportunidade de aprender com pessoas incríveis e de ensinar também um pouquinho para pessoas Sim. maravilhosas. Porém, era uma situação às vezes muito pesada. O ambiente de trabalho, apesar da equipe ser maravilhosa, acabou me adoecendo um pouco, né? As histórias Tá. com que a gente tinha que lidar, a gente lidava desde o aprendiz que era universitário, trabalhava numa multinacional, até aqueles que tinham uma condição realmente bem humilde Uhum. e umas Sim. histórias assim, às vezes, né, que carregavam peso. Então, aquilo ali acabou me adoecendo. Eu estava no início do casamento, tinha menos de um ano de casada, eu tive que me afastar por conta da minha saúde mental. Sim, Né? Tive sim. aí Olha como é uma importante olhar depressão. para isso. Uhum. E aí eu olhei para a máquina de costura nesse período, porque Sim. primeiro eu escondi da minha família, né? Que eu estava afastada do trabalho. Eu seguia normal, como se estivesse indo trabalhar, só meu marido sabia que eu estava afastada. Uhum. E aí a companhia dos gatos, porque eu não tinha o Lucas ainda, foi bem no iníciozinho do casamento. E aí eu olhei para a máquina de costura e pensei, por que não? Porque eu Por sabia que não? mexer. Aham. Eu sabia a mecânica das coisas. Assim, eu já tinha feito. Eu fazia para mim, assim, eu pintava caixinha, coisinhas de Sim. casa. Artesanato na casa. Arrumava coisa em Sim, casa. eu Aham. sempre quis que a minha casa tivesse a minha cara. Eu falava assim, no dia que eu tiver a minha casa, eu quero que as pessoas entrem e falem assim, nossa, essa casa é da Vanessa, com certeza. E Aham. aí eu olhei para a máquina de costura, e aí numa época que ainda não tinha toda essa rede de aulas, né, que a gente tem hoje, aí É. eu lembro a receita de uma carteira que eu vi num canal de TV, uma moça fazendo, e comecei a Aham. fazer aquilo ali de forma terapêutica, Sim. exclusivamente para me ocupar, para tirar o pensamento daquilo tudo. Eu estava fazendo acompanhamento, né, medicada, Ah. então Uhum. precisei e vi vantagem no exercitar sem muito compromisso. Eu vou
Vou fazer Sim. coisas para mim, porque a minha mãe me deu uma máquina de costura quando eu casei, falando assim: ai, minha filha, olha, para você fazer uma barra de calça, não sei o que, é bom você ter uma máquina. Eu tenho essa máquina até É hoje, não bom me ter desfaço uma dela de jeito máquina. nenhum. Olha. Aham. Foi assim, aí com o tempo eu comecei a enxergar aquilo ali e enxergar um mercado, porque afinal de contas eu sou administradora, né? Meu marido É, também é, a gente começou a observar, começou a entrar um dinheirinho, porque as pessoas começaram a procurar, eu postava uma coisa aqui, uma coisa ali, eu pensei, olha, quem sabe? Mas eu tinha um preconceitozinho, que eu falava assim, ah, poxa, né? Eu fui lá estudar, olha só que eu ignorância, sei. né? Fui lá Não, mas estudar é. tanto, Aham. né? Sim, E foi é. assim, e a família do meu marido também, a avó dele era costureira e criou os Olha. filhos costurando. Então ele tinha uma visão, ao contrário de mim, assim, muito boa, né? Poxa, Da aquilo ali alimentou a minha costura. família, minha avó sustentou os Exato. filhos. Aham. Ele já E aí via a ele me costura deu o como apoio. profissão mesmo, né? Uhum. Isso. É. E aí ele me apoiou e falou assim: olha, eu acho que você podia repensar, né? Uhum. Quem sabe não é um caminho para você, né? Fazer, porque deu certo para tanta gente, por que que você não tenta? E os amigos também incentivaram bastante, o pessoal comprava, encomendava as coisas. E aí eu Uhum. comecei a participar de alguns bazares lá no Rio de Janeiro, principalmente da proteção animal, porque como eu sou Ah, muito ligada nos meus bichinhos, eu uhum. ajudava, então o pessoal me chamava. E aí eu doava uma parte da renda, revertia para os abrigos. Sim. Só que, Uhum. né, e quando eu engravidei, eu dei uma parada, mas Uhum. mais do que nunca, depois que eu virei mãe, eu enxerguei nisso uma possibilidade de juntar o que eu gostava, que era fazer meus artesanatos e poder estar mais presente na vida do meu filho. Sim. É. Não, isso é realmente maravilhoso, né? A mulher hoje poder trabalhar em casa, né? Isso é muito bom também para quem precisa ficar perto, para quem precisa acompanhar, né? Que depois vai ser só esse período. É tão rápido. Pois é, eu falo, né? Ele só vai, ele não vem, né? Ele vai para o mundo, ele está crescendo e ele está indo. E aí a gente já tinha combinado, conversado antes, quando eu ainda Uhum. trabalhava fora e a gente pensava em ter filhos, de eu tirar um período sabático para cuidar. Mas no final das contas, acabou que se tornou minha profissão. Meu filho já Sim. vai fazer 11 anos semana que vem, ainda estou aqui acompanhando todos os Uhum. dias ele, graças ao trabalho com artesanato. Ai, que coisa boa. É, então foi bom para muitas coisas, né? Acabou assim, você se viu nisso, não tinha nem como fugir mais. Não tinha, porque eu não consigo mais imaginar a minha vida sem ter esse período dedicado, né? Tanto que aqui a gente se mudou, né, para um apartamento de 3 quartos. Lá no Rio eu morava num 2 quartos. E eu já fiquei pensando, quando o Lucas nasceu, aonde eu ia colocar a máquina. O que que eu vou fazer, né? E aí a Sim, gente se mudou para cá, pegou um apartamento de 3 quartos e aí virou meu ateliê. Aí o a gente ateliê. brinca que tem o nosso quarto e tem o meu quarto. Mas isso é muito bom. Você sabe que eu lembro de uma leitura, nossa, ótima, assim, da Virginia Woolf, que ela fala, eu acho que chama Um Quarto Todo Seu. Ela fala que toda mulher precisa do seu cantinho, de um quarto todo seu, para criar, né? No caso dela, para escrever. Mas a gente precisa, se você não tiver esse canto da criação, a coisa não vai, né? E isso para mulheres era praticamente impossível, né, antigamente. Pois é. Então, então, olha só, né, como é importante, como a coisa funciona aí no seu cantinho. Eu fiz a mesma coisa, que eu queria o meu cantinho, falei, não, eu quero meu cantinho ali para atender e tal, mas nem, nossa, depois veio a pandemia, era só isso mesmo, eu nem imaginava que ia ficar só assim. Eu atendia duas pessoas que eram de São Paulo, então, né, quando eu cheguei aqui, Aham. e o resto E aí acabou que presencial. hoje em dia, né, Hoje é tudo só funciona online. assim. Quanto que a gente ia Isso imaginar? facilitou muito também a possibilidade da eu e outras várias mulheres trabalharmos de casa, né? Porque a Exato. gente hoje tem um alcance. Antigamente chegava para as pessoas próximas. Hoje a gente consegue levar para além da nossa bolha o que a gente faz, né? Então, assim, eu Exatamente. enxergo muito. Muita gente critica, né? Ah, porque agora tudo é online. Eu acho isso fantástico.
Eu também acho. Eu acho que faz parte desse movimento do mundo, a gente tem que acompanhar. Mas eu confesso que no início, Vanessa, eu fiquei um pouco receosa, porque é aquela coisa, ah, não, você aluga, eu alugava salinha, né? Então você tem a salinha, aí você faz o chazinho, você abraça a pessoa, Prepara tudo. né? É um incensozinho, é um não sei o quê. Então, tem uma questão ali, né, que a gente tem que saber fazer finalizações. Não, aquilo ali foi muito legal, mas agora é diferente, né? São ciclos. São ciclos, exato, mas no começo eu ficava meio, falava, ah, não, não é a mesma coisa e tal. Hoje eu Não, e acho eu tinha também. extremamente. Pode É falar. fantástico. É, Desculpe. imagina, não, eu já acho Eu super acho incrível. profundo. Você está na casa. Não, e Olha, você nós estamos na nossa consegue ter casa. conexão. Você Exato. consegue ter conexão, né? Você tem. Eu tinha muito receio. Quando eu comecei, eu falava assim, gente, eu vou vender para quem? Aí eu ficava tentando entrar e participar de feira. Hoje eu participo de feira porque eu gosto de estar ali, de encontrar as pessoas. Tanto é que Sim. eu não faço. Já fiz muito mais. Hoje em dia, realmente, eu ando selecionando por conta de, Uhum. né, fazer uma coisa que valha muito a pena. Porque para estar Ah, presente aqui, a gente também precisa se dedicar um pouco no online, né, no produzir as coisas para fazer com que as pessoas cheguem até você. uhum. Mas eu gosto muito da questão da gente se encontrar, de né, ter aquela coisa de toque, de estar ali presente, toda a É, situação, a energia, mas eu entendi que, embora sejam diferentes, não deixa de ter uma conexão. exatamente. É isso que você falou, é diferente, né? E aí leva um tempo até a gente se adaptar a isso, entender, não é? Mas depois você fala, puxa, agora não tem como sair disso. Não dá mais. Você já se prepara, já está tudo organizado. E é engraçado que o pessoal que não viveu isso, né? Eu vejo meus pais assim, que meu pai fala assim: olha, eu tenho tal compromisso, porque é online. Meu pai, não, Então, então você vai estar ocupada. Não, eu estou ocupada, mas eu estou aqui porque meu pai hoje trabalha comigo, né? Ele me ajuda. A minha mãe também me ajuda esporadicamente, né? Porque uhum. como costureira, quando tem um volume muito grande, ela me ajuda, Uhum. ela costura, eu já, né, dou as peças cortadas para ela e tudo. Ai, que E meu legal. pai, ele ajuda também na logística, porque eu não trabalho, eu não tenho só o ateliê, a gente tem uma loja com o mesmo Uhum. nome que eu vendo produto para outras artesãs, que nasceu da necessidade que eu tinha de encontrar alguns produtos que eu não achava. Então eu Nossa, criei que uma loja legal online para poder isso. atender esse público. Nossa, muito bom isso, realmente, né? Não, é verdade. Aí facilitando, né? Não, tem coisa já mais ou menos pronta ali, encaminhada. Isso, já consigo. É um projeto para o mais breve possível começar a dividir mais conhecimento, né? Eu, como boa professora que sou, tenho muito desejo de ensinar outras mulheres também, porque as Sim. pessoas acham que costurar é dom. Sim, tem gente que tem dom não só para costura, mas para qualquer outra coisa, mas Sim. é treino, Sim. é Uhum. mais treino do que dom. Então eu vejo assim, o quão importante é que desmistificar essa coisa do dom, Sim. porque para dar oportunidade de outras mulheres também terem uma renda dentro das suas casas, utilizando às vezes aquela maquininha que era da mãe, da avó que está lá num canto, e às vezes está, né, ali e não sabe por onde começar. Então tudo faz parte de. É tudo um passo a passo, né? Começar a Nossa, que mostrar as lindo isso. peças, vender as peças e ensinar também a fazer, a começar, e aí falar sobre venda, sobre, né, tudo que Uhum. permeia esse mundo, porque eu acho muito Sim, importante, enquanto mulher, a gente pensar em levantar umas às outras, né? perfeito. Eu conheço muitas, como eu falei para você, né? Minha família é uma família muito humilde. Então, assim, minha família é no Rio de Janeiro, uma parte mora na Baixada Fluminense, e eu já vi muitos casos assim de gente que vive realmente, o pessoal acha que ganha um benefício do governo, tá tudo certo, mas tem muita gente que não, a maioria não se conforma com isso. Quer ter uma renda, mas às vezes não tem uma Claro. oportunidade. Então Uhum. eu enxergo assim como uma coisa que fala ao meu coração, poder também partilhar para ajudar outras mulheres como eu. Ai, que lindo isso. Muito legal esse projeto. Que você consiga fazer aí, né? De repente, aulas em grupo, né? Imagina que gostoso, né? Também.
É uma delícia, né? Eu sou filha de costureira, mas eu fui fazer curso de corte e costura, tá? Uhum. Porque eu queria. A minha mãe, ela é muito boa, mas assim, depois que eu comecei a aprender, eu descobri ferramentas que ela, por exemplo, não conhecia por não ter tido acesso. E aí eu pude Sim. também ajudar ela um pouquinho a melhorar a qualidade e a facilidade no trabalho dela. Uhum. Então é muito gostoso esse momento. Era uma turma só, por exemplo, nesse caso, era uma turma só de mulheres e a gente se ajudando. E eu acho isso tão bom, isso deixa a gente tão, né, De coração confortável, assim, quentinho, acolhido. né? É É um gostoso demais. acolhimento. Lembrei até daquele filme da Colcha de Retalhos, a coisa das mulheres unidas ali costurando. Nossa, isso é muito simbólico também, né? Eu acho que assim, a gente precisa partilhar, sabe? Isso é Não sei se é compartilhar, porque eu sou, costurar por conta de ser feridas. professora. Sim, É, acho que exato. conhecimento é uma coisa que a gente não deve. Eu já ouvi muito falar assim: ah, conhecimento é algo que é só nosso e que ninguém tira. Não, não é tirar, mas é multiplicar, né? É passar Exato. adiante. Eu não É, vejo isso. Muita gente olha e fala assim: ah, você vai ensinar alguém a fazer o que você faz em vez de você fazer e ganhar dinheiro. Eu acho que o propósito é muito maior que esse. Eu não enxergo outras costureiras, outras artesãs como minhas rivais, né? Pelo uhum, contrário, eu acho que é uma egrégora. A gente vai se juntando, vai se exato. unindo. Perfeito, Então, Vanessa. E cada um eu tem seu gosto de jeitinho de compartilhar. fazer. Acho Nunca vai sair ótimo. igual, Thaís. Não vai, Nem o Vanessa. que eu faço, Não. uma não sai igual a outra. Imagina É alguém copiar, não verdade, vai sair. Não é sai, não tem jeito. verdade. São peças. Não, isso é uma coisa que eu adoro do artesanato. E é uma coisa que eu gostei muito daqui, porque aqui tem muitas feiras de artesanato, né? Nossa, eu não via Sim, tanto aqui tem isso. incentivo. Aqui Tem tem sentido. incentivo. Sim, Né? Eu sim. participei um tempo atrás, eu cheguei a participar na Feira do Largo, da Ordem, porque eu trabalhava Ah, nas eu feiras de sei. bairro, né? Uhum, E aí eu acho que foi uma coisa que para mim, assim, me deu um outro olhar sobre como as coisas são geridas aqui na cidade. No Rio uhum, de Janeiro, a gente tem algumas feiras tradicionais, porém é sei. muito difícil você conseguir uma vaga, né? Não é uma coisa, um Hum, processo seletivo tão amplo e tão aberto para que tenha uma transparência. Pelo menos não era na época que eu tentei participar. Aqui não. sei. Aqui Uhum, você consegue. Eu apliquei, né? Fiz aplicação para participar das feiras de bairro. E nas uhum. 2 vezes que eu fiz, eu consegui vaga e cheguei a trabalhar no Largo. Então, assim, você tem um movimento artesanal acontecendo. A Feira do Largo é muito conhecida, todo Nossa, mundo que vem aqui verdade. quer conhecer, É. né? E aí as pessoas ficam. Eu ficava emocionada quando eu ia lá no início. Eu não sei se Uhum. aquela energia das coisas feitas de forma manual, o pessoal ali, né, imbuído de seu artesanal, eu ficava muito emocionada. No primeiro dia que eu fiz, eu vou dizer para você que assim, parecia que eu estava casando de novo, né? Emoção. Primeiro dia que eu ocupei uma barraca no Largo da Ordem. Não, eu imagino. Além do mais, assim, é engraçado quando eu levo uma pessoa lá de domingo de manhã, né, que funciona essa feira do Largo da Ordem, e eu falo, ah, eu vou te levar numa feirinha. A gente tem essa coisa do INHA, feirinha de artesanato. Tá? Nossa, teve um amigo meu que falou, ô, Thaís, mas isso aqui é por isso que a gente fica cansado. A gente andou um monte e não viu tudo. Isso aqui Não, não vê. é um Você vai mundo do gastar horas. artesanato. Você vai levar horas para ver tudo, porque são mais, eu não sei hoje em dia, na época que eu participava, eles falavam assim pra gente, são mais de 1.200 expositores. Então você imagina, Não, é uma 1.200 loucura. barraquinhas com artesanatos diversos. Sim, sim, é muito grande essa feira, gente. Para quem não tem noção, que vier aqui já vem preparado para andar, para Eu acho curtir, legal para que tirar o o dia. pessoal curte, né? O pessoal É, daqui, os curitibanos, eles gostam do artesanato. A gente faz evento, o pessoal vai exato. participar, né? Gosta de É, participar, de estar ali, de comprar o artesanal. Não tem aquela coisa. valoriza, É muito valoriza. raro. Uhum, É muito raro aparecer alguém que fala assim, ai, não pode dar um desconto, ai, nossa, mas é caro. Acontece, claro, claro. mas é raro. Uhum, sim, não, isso é muito legal. É, isso eu percebi que é diferente aqui, realmente é diferente. E eu ia te Nossa, perguntar das suas inspirações, mas eu acho que você teve muita inspiração na família já dessas mulheres juntas, né? sim, tive inspiração na família.
A minha mãe é uma grande inspiração, né? Ela é uma autodidata, assim, ela não teve muita oportunidade de estudar, casou muito cedo, enfim, né? Uhum. Veio de uma Sim. região bem carente no interior do Nordeste, então, mas ela é muito boa, assim, ela vê uma roupa na vitrine, ela é capaz de reproduzir, sabe? Uhum. Mesmo com o pouco conhecimento de recursos. Então, assim, minhas inspirações são as mulheres da minha família, né? A minha avó era uma Sim. mulher muito forte, que fazia o artesanato. A minha avó, depois de um tempo, a minha avó, ela sabia ler com dificuldade, mas não sabia escrever. Então, Aham. ela trabalhava, fazia as artes lá, né? As florzinhas dela e tudo. Aí um dia ela falou assim, eu quero aprender a costurar. E ela foi lá, fez o curso de corte e costura, comprou uma Aham. máquina e começou a costurar. Depois de um tempo, ela falou assim: eu quero ser cabeleireira. E ela foi Olha que fazer o legal. curso, ela já tinha mais de 50 anos quando ela fez, Ai, e adoro. Uhum. ela não conseguia escrever e copiar, né? Então, o que, que ela fazia? Sim. Ela trazia o caderno das colegas, comprou o caderno para ela, comprou caneta e eu que escrevia. Então, eu falo que eu fiz o Ah, curso de cabeleireira sem ir uma vez lá, né? Aprendi tudo. é verdade, aprendeu. Então, assim, Que ela também lindo não, isso, não dessa só união de como vocês. artesã. Ai, Uhum. obrigada. Não só como artesã, mas como mulher que decidia o que queria e ia em busca do que ela tinha desejo. Eu lembro que meu avô, na época, muito machista, né, falava assim: não vou te ajudar em nada. E ela fala assim: eu não pedi sua ajuda. Meu Né? E ela tinha uma Deus. frase Uhum. que eu tenho até hoje aqui. Eu cheguei a fazer um Aham. quadrinho. Eu perdi minha avó em janeiro desse ano, infelizmente. Ah, E ela falava: nossa. olha aqui, ó. Tá ao contrário, mas tá escrito eu que sei. Porque tudo que Eu, ela falava que ia fazer, alguém falava não, ela falava assim, eu que sei. é muito bom esse eu que sei, viu? Pois é, que era pro bom e pro mal, né? Era muito teimosa também com algumas coisas, mas Uhum. ela realmente ela só fez na vida dela o que ela quis. E assim, ela é uma grande fonte de Sim. inspiração para mim em todos os Ah, que sentidos, né? lindo. É, fica esse anjo ancestral, né? Virou ancestral, agora, né? Ela vai te iluminar de uma outra forma. Com É certeza, a assim, sua ela era vez, né? verdade. Ela sempre foi muito presente, mesmo não sabendo escrever, ela usava o WhatsApp e aí ela mandava áudio todos os dias, então a gente se falava todos os dias, né? Ah, que Então, amor. É, ainda fico emocionada de falar porque tá recente ainda, né? Assim. E tá eu nem sei mesmo. se algum dia eu vou deixar de me emocionar de falar, É verdade, mas viu? Eu acho essa coisa da que dizem, né? Até a palavra, a superação é uma coisa. É complicado de se dizer, porque na verdade, né, fica ali, né, a saudade, eu acho que é sempre, né, relacionada com o amor que a gente viveu aqui, né, então um amor muito forte vai dar uma saudade muito forte, e, vez em quando, né, nós vamos chorar um pouco também, faz parte, né, do viver, de estar vivo, de sentir, tem mais é que verdade. chorar mesmo, né, Ah, eu não me chorar privo, essa não. saudade. Eu não me É, privo, não. Quando vem, eu é, choro. Às vezes eu tô andando na rua e penso em alguma coisa, passo perto, né? lembra, Porque né, Juliana? ela sempre me Uhum. incentivou muito em tudo, sabe? Assim, de Uhum. quando eu comecei a ficar. Eu sou a neta mais velha, né? Então, ela era minha madrinha de batismo. Ela e meu avô são meus padrinhos de batismo. O pessoal não teve muita criatividade, mas eu agradeço, foi ótimo. Então, ela sabia que eu gostava de uma coisa e ela trazia pra mim. E aí, quando eu comecei assim, a Ah, adolescência, ela foi lá e me deu um estojinho de maquiagem. Aí comprava um uhum. perfume que ela achava cheiroso. Ela gostava de me presentear com coisas para incentivar o meu autocuidado, né? Que eu cuidasse de mim. Isso Sim, pra mim é fantástico, maravilhoso, né? Então eu passo e sinto o era uma cheirinho do avó para perfume Frentex, muito, mas você não não é? faz ideia, sabe? Ela era uma mulher que ela era contra casamento no papel, porque ela dizia assim: "Ah, só atrapalha". Ela E não casou com é meu avô no complicado, é papel. polêmico, né? Uhum. Ela falar, não, ela era assim, ela não ia falar que não, mas ela falava assim: "Ai, não vejo necessidade". Não vejo Perfeito. necessidade, Uhum. sabe? Sim. Ela e o meu avô foram casar no papel, eu já era grandinha, assim.
Porque no interior, antigamente, você casava na igreja, não precisava casar no papel, né? Uhum, Então, ela era casada certo, só é na igreja. verdade. Aí depois de já, sei lá quanto tempo, eles casaram no Uhum, papel, mas assim, ela era muito à frente do tempo dela em relação às coisas. sim, ela São pensava mulheres, além, né? sim. Ela Uhum, incentivava muito a gente a ter renda, a ser dona do nosso nariz, a fazer o que tinha que uhum, fazer. Ela se virava sozinha, enfim, olha. Dona Maria Severina foi realmente, Ana é ainda, Maria. e sempre será uma grande inspiração para mim. Perfeito, nossa, que maravilha. Ainda bem que tiveram essas mulheres, ainda bem que tem essa união de mulheres, né? E aí você quer passar para mais uniões, união de mulheres por aí, né? Eu acho fundamental. Enquanto mulher, a gente vive num mundo que está se abrindo. A gente hoje tem discutido a pauta do feminismo, do Claro. direito de até onde a gente vai, mas ainda tem Uhum. muitos obstáculos para serem transpostos. Eu acho que a gente Ixi, precisa ainda se dar a tem. mão para seguir. Isso, exato. Vai ser melhor assim, né, de mãos dadas. Vai ser mais leve. Pois A é, gente já né? E sabe como assim, é que foi cada um por si, aí tá no passado, né? Uma luta que demora, é a conta gotas a coisa, né? demora muito e a gente acaba, às vezes, perdendo a força, né? Porque às vezes você lutar Exato. sozinho, dependendo de onde você tá e contra o que você tá lutando, o sistema massacra, né? Ô, pisa em cima, é verdade. E Então, assim, eu Vanessa, quero. Sim, claro. mas pode falar, pode Não é que eu continuar falo falando. muito, tá aí. Fala Que você. Pode bom! ser A professora, gente né? quase não gosta. Ai, Vanessa, eu ia te perguntar dos seus sonhos. Eu pus o Jungzinho aqui nos sonhos e reflexões dele, memórias. Você tem algum sonho, assim, para. Claro, a gente tem alguns sonhos, né? Sonhozinhos, assim, mas de repente um sonho, assim, que você quisesse contar, de ainda ir atrás. Eu tenho o sonho, segue a mesma linha do meu trabalho, né? Como eu falei Uhum. para você, o meu projeto de furar a bolha de só quem compra o meu artesanato para passar a ser alguém que partilha e ensina e multiplica o conhecimento para que outras mulheres possam também ter aí a sua fonte de renda, que elas não dependam. Realmente a Uhum. gente desenvolver algo juntas, né? Tem algumas Uhum. ideias de no futuro fazer algumas collabs, né? Para poder fazer Sim, com que muito o legal. conhecimento chegue além, transponha o espaço só da execução do artesanato, mas eu acho assim, quando eu comecei a costurar, eu não pensava em viver disso. Quando eu comecei a Sim, viver disso, eu pensava que talvez isso não fosse algo tão sustentável, porque eu ficava assim, eu vou ficar querendo fazer bolsa para sempre, vai chegar um momento que eu vou querer mais. E hoje eu já penso que sim. não é só o fazer. Tudo que eu faço, o artesanato, a Uhum. escolha que eu Uhum. fiz por trabalhar fazendo peças que tragam Uhum. representatividade para quem gosta, né, da magia, do mundo místico, partiu de uma necessidade minha de me reconhecer naquilo que eu usava, naquilo que eu Perfeito. tinha, né? Eu procurava e não encontrava, então eu falei, farei eu. É, não, E hoje eu são peças penso que a gente pode ir únicas além. mesmo. Uhum. São, né? Todas elas são. Claro que eu busco, né? A gente está sempre estudando, vendo ideias, mas todas as minhas peças são desenhadas, são feito todo o processo, né? Desde a concepção Uhum. até a finalização, elas são feitas por mim. Minha mãe me ajuda na costura, ela também cria algumas coisas, a gente já Uhum. desenvolveu algumas coisas juntas, mas a ideia é trazer uma representatividade e também Uhum. os símbolos de proteção para que quem entende, quem acredita, se sinta representado e se sinta protegido, né? Usando o que a gente, né, entende como símbolo de proteção. Então, o meu Perfeito. Uhum. sonho é levar isso além. Eu sei, eu entendo que hoje está muito mais aberto. Hoje chegam pessoas para mim que não conhecem nada sobre magia, para me perguntar por que Uhum. vem o trabalho, acham interessante, querem saber o que é, né? Mas também chega muita gente perguntando: você ensina?
Você tem como Ah, você me ensinar? nossa, Você, então já está né? perto. Então já, Empreendedorismo com calma, que a Cris com alma. é uma empreendedora também, uma querida. É isso mesmo, com a alma, né? É isso Tem que ter mesmo. propósito, não dá, porque se você não tem um propósito, o que te move, né? O que faz você. Ah, mas meu propósito é ganhar dinheiro. Ok, no meu caso, ganhar dinheiro é uma consequência do propósito. Que é Perfeito, óbvio que a é gente não isso. pode ser hipócrita e falar assim, não, não me interessa. Claro que interessa, é óbvio, né? É a minha Claro, a profissão, gente é o que precisa eu pagar faço. nossas continhas, né? Pois é, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Exato, fica vazio, né? É isso mesmo, tem que ter uma alma ali da coisa, né? Tem que ter um porquê, né? Tem que fazer sentido. E todas as vezes que alguma Exato. coisa deixou de fazer sentido pra mim, eu dei tchau e saí. Uhum, ótimo. Né? Como você vê, de repente tem o tempo ali da professora, né? Da questão que você, puxa, mas eu fiz até um mestrado, fiz isso, né? Então, às vezes fica, nossa, mas e aí? O que que eu faço com isso? Calma, isso está em você, né? Você vai fazer uma mudança e isso continua em você, né? As trajetórias que são assim nessas linhas loucas, eu adoro essas montanhas russas de trajetória. Eu falo, a gente vai vendo e vai vendo onde cada coisa se encaixa ali. Isso é tão bonito, né? Pois é, e a gente não tem noção quando você começa a ter um pouco de entendimento e compreender aquilo que faz seu coração pulsar, você começa a lembrar Uhum. de coisas que aconteceram, porque, né, para mim, coincidência não Vai fazendo existe. As sentido. coisas são É, necessárias. é Sim. assim, É uma exato. colchinha de retalho, né? Vai ali É juntando uma uma pecinha na coxinha de outra, uma pecinha na outra. Nossa, Então, assim, mas é eu mesmo. fiquei muito feliz de poder ter a opção de escolha, de ter tido as oportunidades que eu tive, de ter tido aprendizado. Aprendi Uhum, muita coisa em todos os locais por onde eu uhum, passei. Em todas as uhum. tentativas, que não foram tentativas, eu concluí, sabe? Chegou ao final daquele Sim, ciclo e eu parti para outra. sim, sem problemas com finalizações, né, gente? Senão nada se inicia. Se a gente não souber finalizar, não vem o novo, né? Verdade. Fica parado. E não dá, né? Ficar E parado não vida é dá. A vida é movimento, é que nem isso andar de aí. bicicleta. Parou, cai. É, boa, adorei. Então você fala da inspiração da família, a inspiração de repente na magia, né? A gente se conhece de feiras de bruxas, né? Nos nomeamos bruxas, não é? Isso aí. E eu ia te perguntar também da inspiração de repente na música, na arte, você, a minha Ritinha ali, que eu adoro, Rita Lee. É maravilhosa. Então, né, a minha inspiração na música, eu gosto muito dos sons mais pesados, gosto muito de ouvir um metal, mas eu não nego a minha raiz nordestina. Então, assim, ouço muitas músicas, principalmente as mais antigas, Luiz Gonzaga, que conta, Ai, que né, como é a legal. vida do sertanejo, e aí me traz Aham. muito aquela sensação de contato com a natureza, convívio com os bichos, de uma vida simples, de você realmente Uhum. executar as tarefas, né, porque é uma coisa muito mais Uhum. braçal e manual. Até o dia de hoje ainda tem, você ainda encontra alguns locais que o pessoal vive bem, né, como era antigamente. Uhum. Então, eu curto muito música popular brasileira. Luiz Gonzaga é uma coisa que, assim, até o meu avô fica surpreso, né? Que eu perdi minha avó, mas meu avôzinho com 91 anos ainda tá lá. E eu lembro dele falar que ele ficava Nossa. surpreso, né? De gostar, porque eu gosto de músicas que contam histórias, que tocam Ai, meu coração e perfeito. contam histórias, né? Uhum. Então, o colorido da época lá, né, do Lampião, da forma como eles se vestiam, as festas É. juninas. Então, assim, essa Aham. coisa Não, de até música isso de mais festa regional. junina, né? Que Oi? saudade de festa junina. Agora a gente está nessa época de festa Pois é, junina. aqui eu nunca fui. Eu não conheço aqui em Curitiba, no Rio de É, Janeiro, tinha umas enormes. Aqui eu não então, mas conheço. eu acho que tá se perdendo um pouquinho. Você não acha que Eu tá acho mudando que essa coisa da. Eu acho também. não é mais raiz, né? Assim, raiz, né? Não é. Eu sei que a gente quer se evoluir, mas é um momento em que a gente voltava para isso, né? Se voltava para aquela Exato. cultura mais do interior e hoje em dia tá uma coisa mais comercial, vamos dizer assim, né? É, exatamente.
Pronto, é isso. Eu brinco, o capitalismo foi para a festa junina, gente. O que é isso? É, Não pode para a festa junina, era para ser proibido. Eu sinto falta da festa eu junina. também Olha que sinto, interessante. é. Assim, aqui eu realmente eu ainda não procurei conhecer muito. No Rio de Janeiro eles ainda têm algumas bem tradicionais, mas nunca vai se comparar ao que acontece lá no Nordeste, né? Nordeste Ah, é. bom. Eu tenho Uhum, família lá ainda, né? Eu tenho uma afilhada de. Ela fez 16 anos agora, em abril, que uhum. ela manda foto pra mim daquele jeito. Sabe aqueles vestidos que o pessoal enfeita e tal, aquela coisa tradicional, fica meses ensaiando. Então Sim, isso é muito gostoso. E isso é exato. uma Nós coisa que me traz uma criando. sensação de casa, família, né? É, é verdade. Nossa, imagino. É. Se eu sinto falta, imagina você. Deve sentir mais mesmo. Que eu Ai, cresci Vanessa. ouvindo, né? Eu cresci ouvindo forró, shot, aquelas Uhum. coisas que ninguém conhece hoje em dia. Porque É, tem a parte mais isso, comercial, não mas vejo aqueles mais. cantores raiz, então isso me Uhum. faz ter uma lembrança de algo que eu nem vivi, sabe? Aquela coisa, tem umas músicas que contam, narram a história, que passa por dentro do riacho, molha o pé, que tem as É, flores, sabe? Isso para mim é uma inspiração também. claro, lógico. Eu imagino, nossa, demais. E você falou de lá, do Rio, são tantos lugares, sul, né? Nossa, norte, né? Sudeste, sul. Eu ia te perguntar se você tem algum lugar especial. Eu tenho um lugar especial. O meu Se lugar você quiser falar especial, sobre isso. É. olha, meu lugar especial é lá no Nordeste, lá onde meu avô morava. A gente, há um tempo atrás, pensou, meu pai pensou quando era criança em morar lá. E eu lembro que quando Sim, eu ia para lá visitar o meu avô, era um momento em que eu me conectava com ele, com as minhas raízes, e eu ficava realmente alheia ao que acontecia na cidade grande onde eu nasci. Então era um uhum, momento que era uma pausa para mim, sabe? Assim, de reconexão comigo, de conhecer mais sobre ele. Foi assim que eu acabei descobrindo um pouco mais sobre a minha família, porque infelizmente as coisas vão se perdendo, né? Sobretudo num local que, por exemplo, como lá, que é bem interior e não tem muito registro. Então, por exemplo, eu cheguei a tentar descobrir a certidão, porque eu não tenho contato muito além do meu avô. Eu cheguei a conhecer bisavó. Eu sei que a minha família é muito, muito, uhum, muito grande, né? Tem espalhado uhum. por vários lugares lá, especificamente do Ceará. Mas eu cheguei e falei assim: vou tentar descobrir a certidão de casamento dos meus avós, para eu poder pegar o nome dos meus bisavós e ver se eu Sim. consigo fazer algum tipo de conexão e encontrar alguém. E aí teve um incêndio na igreja matriz que queimou tudo. Então, assim, quando eu Ah, ia para lá, eu conseguia ouvir do meu avô as histórias, né? Então, assim, era um momento que sim. o tempo parava para mim. Às vezes que eu pude estar com ele, foi um momento que o tempo parou para mim. Então, eu voltei lá depois que o meu avô faleceu. O meu avô faleceu um ano antes de eu casar. E aí, na lua de Uhum. mel, eu optei por ir para lá, né? Voltar lá. E, assim, foi uma coisa... Foi muito triste chegar lá e não encontrar o meu avô me esperando na porta. Mas foi muito especial também poder mostrar para o meu marido, que era uma pessoa que estava iniciando a vida Uhum. comigo, de onde eu vim, sabe? Exato, um pouco mais de você, das suas raízes. Isso é tão bom, né, poder partilhar isso. Explica muita coisa. Eu, com certeza, se você perguntar, ele vai falar assim: ah, entendi bastante dela depois que eu fui lá. Com certeza. Nossa, isso é muito bom. Então, assim, é uma Ah, cidadezinha no interior do lugar Ceará, especial mesmo, né? é uma cidadezinha chamada Ipu, e é onde se Uhum. passa o romance Iracema do José de Alencar. Ah, Então tem essa questão histórica sim! também. Que legal! Olha, é verdade. Tem toda a nossa literatura envolvida. Não, e é o nome da rádio da cidade, Rádio Iracema do Ipu, tudo é em volta da Iracema, né? Tem uma Índia enorme de pedra na Praça Central, então tem essa questão também histórica, né? Eu já fui buscar informação sobre como se formou a cidade. Lá tem uma academia de Uhum. letras de Ipu, porque era, na verdade, uma Olha, cidade que começou com pessoas, né, mais letradas, o pessoal quis se juntar para fazer tipo um clube do livro e escolher uma que região que legal. pudesse morar e desenvolver. Então, assim, é realmente um lugar muito especial para mim.
Nossa, sem dúvidas. Você vê a coisa acontecendo, né? Em cidades pequenas você vai vendo a coisa acontecer. É tão bonito isso, participar disso, né? Aí todo mundo conhece, sabe? É uma coisa assim É, de é muito todo familiar mundo mesmo, acaba né? se conhecendo. Meu avô era muito conhecido, meu avô tinha sem número de afilhados. Então, onde a gente chegava, o pessoal perguntava, porque alguém contava, porque a pessoa estranha na cidade vira o assunto, né? Perguntava quem é, aí Verdade. chegava perto, perguntava pela minha mãe, eu não sabia, eu falava, mãe, alguém perguntou. Falou o nome, eu não sei quem, eu sei que minha mãe não sei quem é, eu falei, também não sei. Não, isso é interessante mesmo de interior. Nossa. Então vamos para um lugar especial. Vou te perguntar, você já falou um pouquinho da sua relação com os animais. Eu trago a Nise da Silveira. E eu acho que a Nise da Silveira se conecta muito com você, porque afinal de contas ela resolveu que ela queria ter um ateliê terapêutico, né? Ela falou, não quero usar eletrochoque, né? Ela foi a primeira psiquiatra brasileira. Então ela falou, não quero eletrochoque, não quero nada disso, eu vou curar as pessoas com arte. Arte terapia. E é isso, né? E aí ela trouxe os animais, né, para dentro da clínica, para os pacientes dela que eram esquizofrênicos, para eles, né, terem esse cuidado com os animais, esse contato com os animais que fazia muito bem. E você curte. Um Bom, pouquinho. primeiro que sou delas, né? Sou Sou dessas, dessas. perdão, sou dessas. Tenho gatinho, né? A minha logo é um gatinho. Exatamente. É. Eu tenho uma relação muito, muito especial com os animais desde sempre, desde muito pequena, porém eu não tinha animais de estimação, porque a minha mãe, eu acho que ela teve uma experiência ruim quando criança, assim, de o gato sair de casa, na época que a minha avó faleceu, e ela meio que associou, né, aquela coisa da, o gato sentiu, foi embora, e acho que ela ficou um pouco assim magoada. Então, meu pai adora, né? Eu sempre Uhum, gostei, mas a gente sempre evitou ter. E aí, uhum. a primeira vez que a minha mãe abriu assim o coração foi para um poodle que a gente achou, sei lá onde. Não lembro da história. Acho que Ele meu tio conquistou achou ela. uma cadela que estava prenha e aí ficou com o cachorro, que era o Tobias, e aí ele ficou com a gente, né, até o fim da vida dele. Ele ficou com a. Eu tenho uma irmã mais velha que a minha irmã é de criação, que é minha prima, e ela cuidou do Tobias depois que a gente se mudou para um apartamento que deu problema por causa do barulho, e ela cuidou do Tobias até o final. E aí Uhum. depois, quando eu ainda morava com os meus pais, abandonaram três gatas na frente. Meu pai tinha uma loja, abandonaram as três gatas lá. E aí a minha mãe não queria deixar a gente botar pra dentro. E eu lembro que eu fiz o discurso feminista falando assim, olha só, tá vendo? Sabe por que que abandonou? Porque é gata. Porque se fosse gato, não tinha abandonado. Porque mulher não vale nada nem no mundo Adoro. animal. E aí consegui convencer ela deixar. Das três gatas, a gente ficou com uma ficou com meu tio e a outra ficou com um vizinho da família do meu marido. E essa do meu tio, Sim. ela ficou prenha no primeiro cio. E a minha tia, com cinco gatos em casa, não sabia o que fazer. Eu falei: olha só, eu vou casar. Eu levo, segura um pouquinho aí que eu vou levar para mim. Só que no final das contas, meus pais acolheram esses e não deixaram eu trazer quando eu casei. E aí, no segundo cio, ela Acabaram teve, gostando. casei e de cara já tinha seis gatos, né? Que são os meus grandes amores. Já levei, assim, seis gatos para casa. E aí depois, aliás, cinco, depois chegaram mais três. Uma eu achei no mato, na casa da minha avó, e as outras duas abandonaram na porta do meu apartamento no sexto andar. Eu acho que foi um pouco direcionado para mim, né? Foi Mas assim, completamente direcionado. Eu também moro no eu, sexto andar, que interessante. eu nunca saí de casa falando assim, eu vou adotar um animal. Todos Aham. eles chegaram até mim porque tiveram que chegar. E eu tenho uma relação assim de muito amor. Eu falo que são meus filhos, até meu filho brinca, né, que ele é o caçula, porque todos Aham. chegaram antes dele, Todos chegaram antes. todos chegaram antes. Eu tenho assim, uma relação de muito amor e muito respeito. E durante o período que eu tive afastada do trabalho e que eu falei para você que eu não avisei a minha Sim. família, os meus gatos eram as minhas companhias e as minhas motivações, né? Para levantar da cama, para poder alimentar, para limpar a caixa de Exato. areia. Então, eles Eles foram trazem e uma são. rotina para a nossa vida, né?
a gente se sentindo capaz de cuidar, essa coisa é uma relação extremamente forte, né? É uma relação de amor extremo. Então, assim, eu trouxe todos do Rio de Janeiro, né? Na São época gatos eu tinha 8, cariocas aqui. Ah, são gatos cariocas. Tudo vira-lata carioca. então Eu são trouxe 8 gatinhos. Eram 8, aqui eu perdi 2, né? Perdi o mais Ah, velho, que inclusive eu tenho a primeira tatuagem que eu fiz, que é um gatinho que foi inspirada nele, e a logo do ateliê é inspirada no Francisco, que é o que eu tenho até hoje, que eu falo que é o meu xodó, né? Que eu falei pra ele que eu aham. combinei, enquanto bruxa, eu vou viver até os 200 anos e ele vai ter que ficar comigo até lá, Perfeito, acho que é uma boa combinação, é um bom sabe? trato, Eles são é um muito pacto amorosos, sabe? fáustico. Ah, eu falei, Sim, eu vou viver demais, até né? 200 anos, o mínimo que você faz é ficar comigo até lá. Eu brinquei com ele esses dias, eu falei, só faltam 156, calma. Já Relaxa. chega, A gente chegou até aqui e a gente continua. Relaxa. continua. Então, assim, Nessa vida louca vida aí. eu tenho uma relação de muito amor e muito respeito. Uhum. Eu trabalhei durante um tempo ajudando como voluntária na proteção animal. Eu não continuei trabalhando porque eu realmente não conseguia lidar com algumas situações que chegavam. Era muito difícil para mim aceitar que um ser humano consciente fizesse o que fazia muitas vezes com os animais. Então, As maldades eu por aí, preferia né? ajudar de Uhum. outra forma, sabe? Assim, eu compartilho, quando eu posso ajudar Perfeito. financeiramente, eu ajudo. Na época, no Rio de Uhum. Janeiro, às vezes eu pegava um remédio de um protetor, levava para o outro, juntava jornal, enfim, o que eu podia Ótimo. fazer, É. mas, né? E minha mãe também trouxe 6 gatos do Rio de Janeiro para cá. Aí ela aqui já perdeu Uhum. 3, né? Porque os gatos estão com 17 anos, Thaís. Meu mais velho tem Ai, que 16 anos maravilha. e Ah, corre eu pela tenho uma casa de igual um 6 e um de adolescente. 8. O gatinho fica, né? Fica. Eles são Uhum. maravilhosos, sabe? Eles ensinam muito para mim, me ensinaram muito, Eu acho que principalmente é um sobre caminho sem continuar volta, ali. viu, gente, ter gato. Né? Aí dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá. Os meus estão Dá. idosos, aí estão cheios de mania, cheios de dão trabalho. E aí o meu marido já falou assim, ó, se você quiser um gato agora, você compre um de Lego. Mas só não tem mais gato É, aqui porque eu agora nunca é mais só encontrei Lego. nenhum na rua. Uhum. Então, olha, né? É cuidar desses que estão aí, né? Agora o momento é esse. Acho ótimo. E Vanessa, nossa, né? O tempo super passando aqui. Eu espero que o Instagram não nos corte, que eu ainda queria te perguntar sobre o envelhecimento para a gente finalizar, né? O que que é o envelhecimento para você? Como que você se vê, vovó bruxa? Como que é isso? Olha, tem uma vizinha que eu encontro aqui na rua, que ela já tem um cabelo Uhum. branquinho e ela pinta de roxo. Eu já falei várias vezes, eu serei essa avó. Ah, que legal. Essa avó, né? Eu Faz serei aquela essa avó. rinsagem no branquinho. Isso. E eu sei fazer porque eu fiz Aham, um curso de adoro. cabeleireiro com a minha avó sem querer, É né? Então eu sei como verdade. funciona. Então, assim, o envelhecimento Perfeito. para mim durante um tempo foi uma questão Uhum. porque eu achava, né, quando eu era mais nova, que 30 anos já era velha, olha só. E aí eu não Sim, a conseguia me gente não tem imaginar noção. mais velha, Uhum. né? Eu não Uhum. conseguia pensar mais velha. Eu lembro que quando meu filho nasceu, eu falei, nossa, quando ele fizer 7 anos, estarei com 40, já aquela coisa assim de pesando, mas eu não consigo me enxergar como velha, né? Coroa, coroa. Para mim, eu continuo tendo, na minha cabeça, eu continuo tendo 20 anos, mas não vejo problema em envelhecer e vejo que eu tenho aprendido e tenho me gostado mais à medida que o tempo passa. Eu tenho aprendido mais sobre mim, tenho me gostado mais. Eu fui uma adolescente e uma jovem que se comparava muito com o padrão de beleza e eu não tinha o padrão estético que era o desejado, né? E aí era uma Uhum. questão de, às vezes, um sofrimento para mim, mas com o passar do tempo, primeiro eu acho que eu estou ficando melhor, né? Tenho muito orgulho das ruguinhas que estão surgindo, porque para mim elas são a marca de que eu tô aqui ainda mais tendo Exato. passado por Marca de momentos que eu vida. passei de pensar muitas vezes em tirar a minha vida, né?
em Uhum. desistir, e aí quando eu me olho no Uhum. espelho, eu vejo isso como uma vitória. Então, sim, eu me imagino meu filho mais velho, já às vezes eu brinco com ele que eu vou ser aquela avó que vai ensinar sobre magia para os netos, ele ri, né? Porque Exato! Vai ensinar sobre ele as acha ervas, vai ensinar, divertido. imagina que delícia. Minha avó me ensinava sobre chá. Eu falei, eu preciso passar isso pra frente, gente. Minha avó ensinou um Exato! monte de coisa pra mim. Ai, que você trata aqui. Você faz chá de louro quando você tá com dor de estômago. Mistura de chá. O que eu falei assim, eu preciso passar isso pra frente. Então, assim, eu quero realmente viver até os 200 anos, se eu conseguir, Com bem, gatinho. lúcida e Aham. com vários gatos, vários. A minha irmã mais velha tem 14, tá? Ah, ela mora em Então a gente casa? dentro de casa. Ela mora numa casa pequena, e ela tem Aham. 14. E na rua que ela mora, só na rua dela que tem gato, porque ela sai distribuindo comida quando ela vai trabalhar, acho que fica todo mundo esperando. Sim, não, eu falo, gente, gato é um caminho sem volta. Quando você começa a cuidar de gato, você só Eles começa, são não tudo tem de fim. bom, e não dá para ter um, né? Às vezes é esquema de pirâmide. Exato, muito bom, é isso mesmo. Ai, Vanessa, adorei a gente Eu conversar. também, Thaís. É, acho que a gente vai ter que fazer um encontro dois, que eu quero A gente mais. Vamos fazer vários, é tipo gato, a gente começa com passa. um, Isso, é esquema de pirâmide. e a gente vai fazendo, porque assunto não vai faltar, que a gente curte aí as mesmas coisas. Eu acho que vai ter muito papo ainda. Mas eu Com adorei certeza. poder saber mais um bocadinho, mais um pouquinho. Ai, eu adorei falar, eu adoro falar, é bom. É gostoso, Mas às não vezes a é? gente passa, né? As pessoas têm curiosidade, eu tenho muita curiosidade de saber quem está por trás das coisas que eu gosto. Eu acho que é importante a gente se aproximar e a gente encontrar conexões. E assim, eu lembro que Exato. desde a primeira vez que a gente se encontrou, eu acho que rolou uma conexão assim. Desde a primeira vez que eu assisti a sua palestra, na primeira feira que eu participei lá com a Luarte. E aí a minha Uhum. mãe também gosta muito. Tem foto nossa sentada ali na Ah, cadeirinha que eu deixava, né, o marido lá no stand, corria para ouvir, para aprender mais. Então, assim, com certeza assunto não vai faltar, e sempre que você quiser que der certo, estou aqui disponível para a gente conversar um pouco mais sobre tudo que a gente gosta. sobretudo, é isso que é bom, não tem limite. Isso aí. Ai, Vanessa, adorei. Gente, e como que, né, se você quiser passar o seu contato, não sei se tem site, mais alguma coisa, fique à vontade, Vanessa, do seu trabalho para as pessoas irem conhecendo aí, né? Hoje eu tenho a página do Instagram aqui e no Facebook, que é o Uhum. @soudessasateliê com R no final. E lá tem os meus contatos de WhatsApp, se alguém quiser tirar alguma dúvida, e eu estou preparando a loja virtual, né, para poder facilitar esse acesso, porque Ai, às que vezes a legal. pessoa, né, quer saber mais uma informação, ou às vezes, né, a vida é corrida, Isso. a gente sabe que às vezes a gente vara a noite aí fazendo alguma coisa, você quer ter uma dúvida ali, então para facilitar esse acesso à informação, mas sempre que alguém quiser, é só me chamar através aqui do perfil. O link do meu WhatsApp tá na descrição do perfil ali na bio, mas é só me chamar Uhum. também, me mandar o número que eu chamo no WhatsApp para tirar dúvida de trabalho, de artesanato, de peça, de qualquer coisa que eu possa ajudar, eu estou disposta. Ai, maravilha! E no próprio Instagram tem bastante foto, né, do seu trabalho, várias Tem peças que você foto, vai tem fazendo. vídeo, sim. Tem sim, Ótimo. e tem as informações ali de preço, né? O preço é Uhum. claro que às vezes acaba mudando e tudo, mas assim, tem as Sim. cor, enfim, né? E havendo uma dúvida, uma vontade de ter algo exclusivo, porque eu acho que a vantagem do artesanato é essa, é você ter algo que realmente é seu, só seu, é só me Exato. chamar É, que a gente resolve. autêntico. Eu falo que eu Muito transformo legal. sonhos em realidade. Né? Ótimo. Eu É crio isso, sonhos. é verdade. E mesmo quem não for de Curitiba, você manda, né, Vanessa? Manda para Mando sim. todos os lugares, né? Mando para todo o Brasil. Inclusive, né, vou colocar na Shopee para facilitar esse envio, para baratear custo de frete, que o frete Ótimo. hoje é difícil, É, né? às vezes Caro e atrapalha o tal. frete, né? É. Muito, muito. Né? E Aham. aí acaba que as pessoas.
Porque não é só o valor, é um valor alto e um serviço que não é lá muito bom. Então você começa a pesar, né? O quanto que vale a pena você encomendar, mas né, essas plataformas estão ajudando a gente a ir mais distante com um valor um pouco melhor. Então, em breve, né, já tô com a loja na Shopee montada, preciso alimentar, mas como eu tô tendo evento esse final de Ótimo. semana, eu vou estar participando do Festival dos Druidas, eu optei por não colocar nada lá agora, porque eu preciso levar um volume de produto para lá. Claro, Mas a tá partir certo. da próxima É. semana já vai estar disponível também. E, né, para quem quiser, para todo o Brasil e para fora também, né? A gente manda. Sim, Querendo, ué, né? A gente dá um jeito, né? para tudo tem jeito, para tudo. É verdade. Ah, então tá bom, minha querida. Amei. Eu Vamos também, tá continuar aí obrigada. tricotando nossas histórias, Costurando as coisas. costurando dores com cores. Mas dá certo, no final das contas dá certo. Thaís, obrigada, agradeço demais a oportunidade. Muito bom conversar com Eu te você. agradeço. Oh, coisa Então, boa. Eu que agradeço por você ter aceitado, ter topado. Sabia que ia dar bom, deu boa. que ia ser gostoso. Sim. E a gente vai se falando nas feiras e por aqui, e de repente Nos faz mais encontramos. encontros. Tá ótimo. Foi um prazer. Até a próxima, seja um encontro A- na feira ou qualquer outro lugar, a gente se vê. Aqui, ali, em todo lugar. Isso aí. Boa noite também para o pessoal que está Boa aqui, que noite. vai vir, né? Porque eu vou deixar gravado, então fica aí, ó, jogado aí para o universo, para esse papo ir até onde ele tem que ir, né? Isso aí. Então tá bom. Um beijo, minha linda. Beijo, Beijo, pessoal. querida. Que bem se cuida. Beijo, boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.